Glória a Deus. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25. A palavra de Deus diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Versículo 21. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui na sua casa, Deus, para te buscar, para estar mais perto de ti, Pai querido. Por isso, fale conosco esta noite, continue falando conosco esta noite, através da pregação da sua palavra, através da pregação do seu santo evangelho, meu Pai. Usa este teu humilde servo, meu Deus, que se propõe a transmitir a sua palavra, que é fiel, verdadeira e digna de toda aceitação, ao mesmo tempo que abra a mente e os corações destas pessoas, meu Deus, que estão aqui na sua casa buscando um pouco mais de ti, para que elas possam ouvir, entender e aplicar a sua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, com a certeza que o Senhor inclinou seus ouvidos e ouviu a nossa oração. Amém e amém, Jesus. Pode ficar à vontade, meus irmãos. Irmãos queridos, me parece que somente como expressão ou um tipo de figura de linguagem, alguns personagens bíblicos não são dados tamanha importância ou tanta importância no meio evangélico. Vou citar os dois principais, claro: Maria, mãe de Jesus, e José, por consequência de Maria. Por que eu estou falando isso? Ali na Idade Média, a igreja católica, a igreja que existia no tempo, católica, que a tradução é universal, e era a única que existia, porque só 1000 anos depois, aproximadamente, que veio o protestantismo, e aí a separação por conta das ideias de Martinho Lutero. Antes disso só tinha a igreja católica, e ali por volta da Idade Média, o catolicismo começa a dar algum tipo de reverência, algum tipo de adoração a pessoas, a personagens importantes da Bíblia. O fato é que nós entendemos que é uma adoração. No entanto, no meio católico, não é assim que eles chamam. Eles usam 3 terminologias para distinguir a veneração para cada tipo de santo e a Deus. O que nós chamamos de adoração a algum tipo de santo, eles chamam de dulia, hiperdulia ou latria. Vou explicar para ficar bem explicadinho. Dulia é um tipo de veneração dada a santos de pequena expressão, poucos conhecidos na Bíblia. São as 3 terminologias gregas que eles usam, né? A hiperdulia é usada especificamente para Maria, a qual eles chamam Nossa Senhora. E a latria, que é a idolatria, que é o mesmo usado lá nos 10 mandamentos, é uma adoração, é uma veneração dedicada somente a Deus.
problema é que isso daí, na teoria, na prática, talvez você pergunte, eles não saibam diferenciar. O fato é que as igrejas evangélicas passaram a praticamente excluir tanto Maria como José, e eu estou falando no sentido figurado. É claro que continua aqui na Bíblia, é claro que a gente continua falando. No entanto, toda vez que vai falar sobre Maria, tem um certo cuidado para não ser confundido. Tem até medo algumas pessoas de falarem de Maria, algumas pessoas têm até medo de falar sobre José, com medo de parecer uma certa idolatria, e acabam deixando de lado. E vocês lembram o que eu falei na sexta passada? A Bíblia, ela é um manual de vida. A Bíblia nos ensina coisas maravilhosas. E se você entrar com preconceito na Bíblia, você perde lições preciosas. Por ocasião do Dia dos Pais, é claro, eu fui buscar no Senhor e optei por falar sobre José. Aprender o que este homem tem para nos ensinar. E fazendo a leitura hoje à tarde, eu separei algumas coisas importantes de José, alguns ensinamentos importantes de José. Na Bíblia você não vai ver o momento que ele faleceu. No entanto, há de entender, e lembre-se, quando Jesus é crucificado, Maria está aos pés da cruz, e Jesus entrega os cuidados de Maria a João. Ou seja, José já tinha falecido. Tanto é fato que Maria vai morar com João em Éfeso, logo depois. Amém? E aí o que acontece? A maioria das vezes que a gente vai falar sobre tanto Maria quanto a José, tem que dar uma certa explicação. Mas a gente faz, não tem problema não. O tema que eu gostaria de refletir com vocês essa noite é o seguinte: características de José, um pai de verdade. José, um pai de verdade. Não que os outros pais não são pais, nada disso. É porque com José a gente tem muita coisa para aprender, né? Bom, as características deste homem. Deixa eu abaixar um pouco aqui, tá dando microfonia? Qual canal que é, Mari? O 2? Amém. Todo mundo com a Bíblia aberta? Vamos aprender então. Nós lemos no capítulo 2, a partir do versículo 18. E a primeira característica que a gente encontra de José, você vai ver no versículo 18 e também no versículo 25. José, ele era um homem respeitador, meus irmãos. A característica de um pai, uma das premissas, tem que ser o respeito. Você lembra, e a gente já falou sobre isso várias vezes, que os nossos filhos, nossos liderados, eles não copiam o que a gente fala, e sim o que a gente faz. Como é que Cristo fazia, né? Se você for ler Atos dos Apóstolos, vai falar que tenho dito essas coisas ao Teófilo acerca das coisas que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Presta atenção na sequência: fazer e ensinar. O que Jesus Cristo falou? Sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo falou: sede, pois, meus imitadores, como eu fui de Cristo. Efésios capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então o aprendizado não está na fala, o aprendizado está no que a gente faz, nas nossas atitudes. E José tinha atitude de respeitador. Respeitador. Por que eu digo isso? Acompanhe comigo. Capítulo 1, né? Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Desposada, meus irmãos. Naquele tempo isso daí era como se fosse um noivado. Hoje a gente chama de noivado. Qual que era a diferença daquele tempo? A diferença é que durante o noivado, relação íntima, zero. Está entendendo? Uma forma do homem respeitar a mulher naquele tempo, durante o noivado, era não tocar nela intimamente. Respeito.
Esse período poderia demorar muito tempo, meses, porque o homem tinha que levantar um dote. A família da noiva tinha que ter certeza que aquele homem não só era uma pessoa boa, mas teria condições de tirar aquela menina, aquela jovem, aquela moça da casa dos seus pais e levar para a casa dela e mantê-la. E durante esse período, eles não podiam ter relação. Hoje em dia as coisas mudaram demais. Quando o jovem vai pedir a mão da moça em casamento para os pais, a mão às vezes foi a última coisa que ele tocou. Muitos casamentos, muitos relacionamentos se perdem por conta disso. As pessoas não esperam o tempo de Deus, não obedecem à palavra de Deus. Mas José era respeitador. Ele sabia, tinha o período do noivado, tinha que aguardar. E ele era respeitador. Tanto é fato que lá no versículo 25 está escrito assim, ó: e não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs o nome de Jesus. Você entendeu? Ou seja, eles estavam noivados. Um tempo depois ela apareceu grávida do Espírito Santo. Só depois do menino ter nascido e a mulher estar bem de novo, sim, ele a conheceu, eles tiveram um relacionamento. Mas depois, José era um respeitador. Nós como pais, em todos os sentidos, nós temos que mostrar que respeitamos as pessoas. Às vezes você fala para as pessoas falam para os filhos: olha, não fala palavrão, mas tu fala. Respeita os mais velhos, mas você não respeita. Dá lugar no ônibus, mas você não dá. Respeite os idosos, mas se você não respeitar, não tem jeito. Mas José, ele era um homem respeitador. Respeitou o tempo da sua esposa, da sua noiva naquele momento. Mas mais que isso, José, ele tinha dentro dele uma compaixão. Compaixão talvez que 99% de nós que estamos aqui esta noite não teríamos. Olha o que aconteceu. Versículo 19. Então José, seu marido, no caso o marido de Maria, que era justo, não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Isso daí ele já mostra o tamanho da paixão que ele tinha por esta mulher. O que bateu na cabeça dele? Ele não sabia que ela estava esperando um filho que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele não sabia disso. Na cabeça dele, ela me traiu. E aí, porque ele tinha uma compaixão, uma misericórdia muito grande, ele poderia fazer algumas coisas. Ele poderia entregá-la aos anciãos, aos responsáveis da lei. Ela seria acusada de adultério. Escuta, seria acusada de adultério e possivelmente apedrejada e morta. Ele não queria isso para ela. Ele poderia entregá-la, mas falar abertamente que não queria que a apedrejassem até a morte, só que ela sofresse um castigo. Ele não queria que ela sofresse. Mas ele poderia fazer mais uma coisa: fugir secretamente e ficar com toda a culpa. Você entendeu? Ele poderia simplesmente desaparecer. Foi o que ele pensou em fazer. Nos dois primeiros casos, quem ficaria mal era o nome de Maria, mas no terceiro caso, o nome sujo seria o dele. Engravidou a moça e fugiu. Ele não assumiu, ele sumiu. Ele ficaria com toda a culpa daquele ato, do que aconteceu. Deixaria uma jovem grávida, ficaria com a culpa por amor a Maria. Tinha compaixão. Característica de todos nós que somos pais. Nós temos que pedir para o Espírito Santo de Deus para que nós possamos ser uma pessoa, servos com compaixão, entender o sentimento do outro, entender a dor do outro. A palavra compaixão significa exatamente isso:
sentir o mesmo que o outro. Nós temos que pedir este dom para o Espírito Santo, de ter compaixão, nem que para isso nós tenhamos que sofrer. A palavra vai falar que Jesus Cristo, toda vez que via alguém que estava aprisionado pelo demônio ou doente, ele curava, porque ele se movia de íntima compaixão. São características do próprio Jesus Cristo, e José tinha isso. Mas José, talvez esse respeitador, este homem que tinha compaixão, talvez essas características, talvez não, com certeza, vinha da sua vida com Deus, porque José era um homem temente a Deus. Confira comigo, versículo 20 e versículo 21, que diz assim: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Quando José escuta isso, provavelmente, e aí digo eu, não a Bíblia, mas provavelmente as coisas começam a se encaixar para ele. Ele conhecia a profecia. Todo judeu, ele estudava a profecia. E com ele não era diferente. José conhecia a profecia e era um homem temente a Deus, porque o anjo do Senhor veio falar com ele. Se você for perceber, José, ele era da linhagem de Davi. A promessa seria que o Salvador viria da casa de Davi. A Bíblia não fala em momento nenhum que Maria era da linhagem de Davi, apesar de alguns teólogos afirmarem que sim, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que Maria era da linhagem de Davi. Mas José sim. Não foi só Maria escolhida por Deus, José também foi escolhido por Deus. Muitas vezes a gente pensa que não será capaz de assumir tal função, tal responsabilidade, uma responsabilidade de chefe do lar, pai. Mas antes disso, o Senhor já nos capacitou para sermos pais, pais tementes a Deus, pais respeitadores. E o que falta para isso? Falta ouvir e obedecer a Deus. Confira comigo no versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, versículo 23: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, além de ser um homem respeitador, um homem que tinha compaixão, um homem temente a Deus, José também era um homem obediente. Não adianta, meus irmãos, nós ouvirmos a voz do Senhor e não obedecer. Deixa eu falar uma coisa para você. O que eu vou falar já deu debate na escola bíblica. Eu fiz a seguinte pergunta na escola bíblica. Todos nós falamos e muitas vezes louvamos, cantamos que o projeto de Deus não pode ser frustrado. Será que é assim mesmo? Por quê? Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e nós cearemos juntos. E se não abrir? E se não abrir? Ou seja, o nosso livre-arbítrio
tem tudo a ver com o projeto de Deus. E aí gerou um debate muito grande, porque não, o projeto de Deus não tem como ser frustrado. Eu falei, tem. Sabe como? Se você falar não. Pergunta. Deus quer que alguém aqui vá para o inferno? Sim ou não? Não ouvi, eu estou achando que vocês acham que sim. Deus quer que alguém que está aqui essa noite vá para o inferno? Sim ou não? Não. Mas todos nós vamos para o céu? E agora? Como é que faz isso daí? Por quê? Depende da sua obediência. As portas do céu estão abertas. No momento que você aceitou Jesus na sua vida, as portas do céu se escancararam para você. Só que você só sobe a escadinha se você quiser, senão você fica aqui. A grande verdade é essa. Mas José entendeu. Você sabe por quê? Porque ele é temente e obediente a Deus. Olha só, versículo 25. Versículo 24, perdão. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Ele obedeceu. O Senhor falou para ele, é assim, assim, assim. O anjo do Senhor falou, olha, esse menino que está esperando aí é a promessa, ele é o Salvador do mundo. É uma promessa, é um plano que eu tenho na sua vida e é um plano que eu tenho na vida de Maria. Que privilégio, meus irmãos, ser pai do Salvador do mundo, ser pai do Filho de Deus. Muita gente às vezes acha que é importante, meu filho é jogador de futebol, meu filho é prefeito, meu filho é vereador. Já pensou José poder falar, meu filho é o Senhor dos senhores, meu filho é o Rei dos reis, o Senhor de todo o mundo? Meu filho. Já pensou que privilégio eu e você nós temos e muitas vezes não percebemos? De você poder falar que serve um Deus que é sobre todos os deuses. Acompanhe comigo. Muitas pessoas entendem Buda como um Deus. Só que Buda talvez seja um Deus que morreu por infecção alimentar. Está morto. Os ídolos de outras pessoas, talvez Maomé, está morto. Agora, o nosso Deus, o nosso Jesus, não, ele estava morto, mas ele ressuscitou e vive para sempre, para a eternidade, para os séculos dos séculos. O privilégio desse homem, o tamanho da confiança que Deus tinha nele, entregar a este homem cuidar deste menino. Agora, entenda uma coisa comigo. No capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7 de Lucas, você vai encontrar um pai conselheiro. Vamos dar um pulinho lá? Conselheiro não, companheiro. Capítulo 2, do 1 ao 7 de Lucas. Todos já abriram? Do 1 ao 7. E aconteceu o quê? Naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para todo o mundo que se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu a Galiléia também José à cidade de Nazaré, e a Judéia à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz, e deu à luz a um filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para
para eles na estalagem. Olha o que aconteceu. A Bíblia nos relata aqui que certo período, certo dia, aconteceu que saiu um decreto, um censo, uma contagem que tinha que fazer do povo. Talvez o governador, talvez César, ele tinha que saber quantas pessoas existiam e se essas pessoas estavam pagando os impostos. Ele tinha que saber de tudo isso. Ele tinha que saber quantos soldados eles precisavam manter. Então ele precisava saber a quantidade do povo. E mandou o povo se alistar. 100. Só que cada um na sua cidade. Então José pega Maria e vai para Belém, porque eles tinham nascido lá. A cidade natal deles era em Belém. Então eles vão para Belém. Só que chegando em Belém, eles não encontraram lugar para ficar. Talvez eles pensassem, um lugar que ele nasceu, talvez ele tivesse parente, vou ficar na casa de um parente. Mas, talvez por conta da quantidade de pessoas, não tinha nem hotel, nem pousada, nem casa de parente disponível. E essa mulher vence os dias da sua gravidez e ela entra em trabalho de parto. E este homem acaba pensando rápido: eu preciso levá-la para algum lugar. E leva para um curral, para um lugar onde criavam-se animais, e ali Maria dá a luz. Este homem teve que dar os pulos dele. Ele teve que pensar rápido. Ele não podia deixar aquela mulher naquela situação. Mas confira comigo, porque ele foi companheiro. Além de procurar um lugar rapidamente para que essa mulher desse a luz, ele envolveu-o com panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele não desistiu no meio do caminho. Ele não deixou a mulher sozinha. Eu fico imaginando, meus irmãos, hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, muitos homens têm medo de ver um parto, têm medo de ajudar a mulher no trabalho de parto. Eu ajudei ou não ajudei, Cida? Eu ajudei você no trabalho, no parto ou não ajudei? Ela está falando isso porque hoje em dia tem o parto assistido. Se eu falar isso, as mulheres vão ficar com medo. Quem não tem filho aqui? Levanta a mão, por favor. Não tem filhos? Não tem também? Será que elas vão ficar com medo, Cida? Acho que vão. Se vocês vissem uma mulher tendo uma criança, vocês nunca mais queriam que elas tivessem. Vou falar bem a verdade para você, porque o negócio é feio demais. Homem não aguenta 10% daquilo ali, irmão Heraldo. Não aguenta 10% daquilo ali. Essa é a grande verdade. Difícil, terrível. Então eu pude assistir o parto do meu segundo filho, o Tarso, e lá para a mulher fazer força tem é como se fosse, quando você vai fazer malhar, tem aquele leg press, né, que você empurra e segura assim, para fazer coxa, essas coisas, né, você deita, empurra e tem um negócio para você apoiar assim. Tem um negócio igualzinho, aquilo ali que eu não sei o nome, que é para a mulher segurar e fazer força. É ou não é, irmã? É, né? Então tá bom, ela nem lembra, eu acho que ela desmaiou. E a mulher fica naquela posição desconfortável, fazendo força para a criança sair. Aí a Cida teve uma ótima ideia: vou pegar na mão do meu marido. Aí ela segurou na minha mão, eu não sabia que ela era tão forte assim, e começou a apertar, e meu ar, com a força da Cida, começou a acabar naquele momento. Eu fiz toda a força possível para tirar a mão dela. Eu falei: aqui que você tem que segurar, filha, aqui não. Gente, ela quase quebrou minha mão. Tanta força que mulher tem que fazer nesse momento. Falei: rapaz, ainda bem que eu nasci homem, vou passar por isso. Deus é bom demais com a gente, vou falar bem a verdade. Mas se eu falar para você que isso daí é culpa das próprias mulheres, posso falar isso? É culpa das próprias mulheres. Lê Gênesis 1. Depois do pecado da mulher, ela recebeu um castigo de Deus. Com dores terás filho. Com dores terás filho. Se não tivesse pecado, nada disso tinha acontecido. Ia ter filho igual manteiga. Mas não é bem assim hoje em dia. E aí eu tive o prazer de cortar o cordão umbilical. Eu me senti o próprio cirurgião. Só um cortezinho, né? Mas irmãos, o que eu quero falar é que naquele momento que eu tive que cortar, e José provavelmente teve que cortar também,
ele entendeu mais do que nunca a responsabilidade agora, que era 90% dela e 10% minha, agora é 50-50. Foi isso que eu entendi naquele dia, quando eu cortei o cordão umbilical, que unia o meu filho Tarso a Cida, porque ele se alimentava dela, respirava através dela, tudo ali era dependência dela. Mas no momento que ele nasceu, a dependência passou a ser minha também. Porque hoje eu passo, sei lá, desde o momento que a gente acorda até a hora que a Cida chega do trabalho, junto com o Tarso. Fico o dia inteiro com ele, e dou banho, e troco, e dou almoço, e dou janta, e brinco, e faço tudo com meu filho. Passou a ser a 50%. E cuido com todo amor, com todo carinho, que Deus fez com que eu tivesse para cuidar dos meus filhos. E José, naquele momento, eu acho que ele falou: agora o negócio é comigo, agora não é só Maria. Então esse homem, ele era companheiro, irmãos. Pai não é só aquele que faz o filho, porque fazer filho, você vê cachorro fazendo 10, 15, 20, 30 de uma vez só. Está com uma cadela ali, está com outra ali, está com outra ali. Fazer filho qualquer um faz. Agora está ali cuidando, dando amor, dando carinho, mostrando as coisas de Deus. Aí não, aí é pai de verdade. E aí eu não estou falando pai de sangue não, tá? Não estou falando pai de sangue, porque se sangue significasse alguma coisa, Pernilongo também era nosso parente. A verdade é essa, ele tem o nosso sangue também, Pernilongo. Sangue não significa muita coisa, mas o amor, o carinho, o cuidado que você tem com o filho. Quando eu conheci a Cida, ela já tinha 2 filhos, a Milena de 8 anos e o Samir de 5 anos de idade. E nós estamos juntos até hoje, 14 anos, né, Cida? Quando nós nos conhecemos? Eita, vai passar vergonha. Normalmente as mulheres guardam isso, né? Mas enfim, só que José era muito mais do que isso. Ele era também um pai protetor. Vamos voltar lá em Mateus, capítulo 2. Por isso que não pode fechar a Bíblia. Mateus, capítulo 2. Versículos 13 e 14. 13 e 14. Olha a situação deste homem. Depois de ter passado por tudo que passou, criança recém-nascida, e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e não demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe à noite e foi para o Egito. Para proteger o filho, ele não pensou 2 vezes não, meu irmão. Para proteger o filho, ele não pensou. Ele fez o que tinha que ser feito. Pai pensa menos nele mesmo e mais no filho. Você está entendendo? Desde o começo da vida deste homem, desde o momento que o anjo apareceu para ele e falou a situação, ele começou a pensar mais no menino do que nele mesmo. Antes ele pensava mais na mulher do que nele mesmo, porque ele não quis repudiá-la, ele não quis entregá-la. Ele falou: eu vou assumir a culpa sozinho. Ele fez o que tinha que ser feito. Mas o anjo do Senhor apareceu para ele e falou: olha, esse filho aí que ela está esperando é do Espírito Santo, ela não te traiu não, ela também é uma mulher temente a Deus. E esse homem obedeceu à voz de Deus. Esse homem era temente a Deus. E agora, além de proteger a mãe, ele protege também o menino. Eu lembro de uma vez que eu trabalhava de motorista para uma empresa, e eu ia com a Kombi da empresa para casa, todos os dias, porque a gente saía cedo para ir para São Vicente, eu dirigindo. Toda vez que eu chegava, o Danielzinho, ainda pequeno, 3 anos de idade, ele vinha a meu encontro, e quando eu parei a Kombi, acho que ele tinha uns 3 a 5 anos no máximo, ele veio de encontro e parou, e quando eu abri a porta da Kombi, ele veio falar comigo, e colocou a mão na porta da Kombi e ia fechando. Você lembra disso, filho? Você ia fechando.
eu rapidamente coloquei a minha mão do lado da dele, assim, ó, porque a mão dele era bem fininha e a minha mão mais grossa. Rapidamente coloquei a minha mão do lado da dele e ele fechou a porta. Eu tentei segurar a porta, é claro, porque eu não sou nenhum mané também, né? Mas não deu tempo. Mas a minha mão já estava lá. Se eu não seguro, minha mão protegia a dele. E aí todo pai quer ser super-herói, né? Coloquei a mão dentro do bolso assim, guardei. Ele, doeu, pai, doeu. Não doeu não. Quando vi aqui, só os dedos inchados. Mas protegi o filho. Pai, ele não pensa duas vezes não, meus irmãos. Ele faz o que tem que ser feito para proteger o filho. Ele não deixa para depois. Ele resolve no momento que tem que ser resolvido. Ele faz o que tem que ser feito. Estou falando pai. Contrapartida, tem alguns que não merecem, infelizmente, nós sabemos muito bem, receber este título de pai. É até vergonhoso. A grande verdade é essa, né? Então que nós possamos aprender com este homem chamado José, que foi um homem respeitador, que foi um homem que teve compaixão, que foi um homem temente a Deus, que foi um homem conhecedor das coisas de Deus, obediente a Deus, companheiro e protetor. Que nós possamos aprender isso essa noite. Tanto nós que já somos pais e talvez não tenhamos essa atitude, talvez nós não tenhamos percebido o quanto a gente pode aprender, quanto para você que não é pai ainda. O segredo para ser pai está aqui, ó, na Bíblia. Ensina os seus filhos no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Mas lembra, ensinar não é falar, ensinar é mostrar como faz. Lembra disso. Muitas vezes as pessoas chegam, mas eu já falei para o meu filho, tem que ser feito, que tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu falei, mas você fez? Não, então não tem jeito. E para você que é mãe e pai ao mesmo tempo, para você que é vó e pai ao mesmo tempo, serve também. Amém, meus irmãos? Que as palmas louvem ao Senhor essa noite. Glória a Deus.